Bom dia, pessoal. É uma satisfação poder participar através do convite do nosso amigo Valtemir aí da sétima jornada agronômica da agrodinâmica. O Valtemir nos convidou para falar sobre enfesamento no milho safrinha em Mato Grosso do Sul. É um problema relativamente novo aqui para nós também, três, quatro safrinhas, né? Então, a gente vai comentar um pouco sobre a nossa experiência a respeito esse convívio que a gente está tendo agora com o complexo de enfesamento no milho safrinha, tá? Bom, nós começamos a ter uma noção maior, né, a ter um contato com esse problema de enfesamento no milho safrinha a partir mais especificamente, né, mais intensamente, a partir da safrinha 2018, tá? E, inicialmente, o problema que nós observávamos no campo era a ocorrência dessas plantas, né, que apresentavam esse sintoma de morte súbita, né? Essa planta, ela ficava seca, totalmente seca, a espiga parcialmente formada, né? E naquele momento a gente não correlacionou esse problema ao problema dos enfesamentos, né? Nem de viroses, tá? É, especialmente porque a incidência, né, nessas áreas desse problema em si, ela era muito pequena, né, não chegava a nem 1%, meio por cento de incidência nas lavouras. Então, não chegou a ter grande comprometimento nos níveis de produtividade naquele ano, tá? Mas isso já indicava a ocorrência de algumas plantas apresentando um sintoma de morte súbita em função da ocorrência de enfesamento. Provavelmente, a ocorrência da morte súbita da planta é causada por algum outro problema secundário, ou fungo de raiz ou de colmo, né, problemas nesse sentido, mas a origem, né, primária do problema já era enfesamento, já era ocorrência de cigarrinha contaminada e inoculação desses enfesamentos na planta de milho, né, vindo a causar esse sintoma inicial aqui, né, em pequena escala, de morte súbita de plantas. Tá? Em 2019, a gente começou a observar nas lavouras a ocorrência de sintomas mais clássicos, vamos dizer assim, com relação aos enfesamentos, né? O multispigamento é um deles, que é uma lavoura que a gente observou em laguna também, em um material sensível. Posteriormente, a gente constatou que esse material era dos mais sensíveis híbridos, né, de milho plantado na região. E nessa situação, o único sintoma que a gente observava era o multispigamento, não tinha nenhum outro sintoma relacionado aos sintomas clássicos que a gente conhece de enfesamento no milho, só multispigamento, numa proporção em torno de 5% nessa lavoura, nesse talhão, né? Já mostrando para a gente a evolução do problema e o aumento da incidência e a diversificação do sintoma também, né, em função do híbrido, tá? No mesmo ano, no final da janela de plantio, uma área em bonito, um material também bastante sensível, mas que apresenta outros tipos de sintoma. Então, isso é muito comum, depende do material, você ter variações de sintoma. Alguns materiais dão multispigamento, dá vermelhidão na folha. Nesse caso aqui, a planta ficou baixa, né, encurtou os entrenós, deu bastante clorose, apareceu também o sintoma nas folhas de vermelhidão. Então, foi uma lavoura com um ataque bastante severo, uma incidência bastante alta e intensa de enfesamentos, né? A maioria das plantas nem chegou a formar espiga, nesse caso aqui, então isso já começou a nos acender a luz vermelha, de observar, né, em alguns materiais. Era um material que a gente sabidamente conhecia como suscetível, bastante suscetível, né, em função de histórico de outras regiões, tá? Então, mostrando para a gente que o problema tinha chegado na nossa região e que a gente devia ficar atento ao aumento da incidência, né? Então, essa foto aqui bem clássica, né? O encurtamento dos entrenós, o sintoma de enfesamento pálido e vermelho junto na mesma planta, né?
Então, isso pode acontecer também, essa associação dos espiroplasma e do fitoplasma, tá? Acentuando bastante os níveis de sintoma. Na safra de soja sequente, né, a safrinha 19, a safra de soja 19 e 20, né, nós constatamos, tá, nas lavouras de soja, a presença dos milho-tiguera, né, isso é uma coisa que acontecia com frequência, pé de milho-tiguera, né, abandonado, já grande, né, na lavoura de soja, e aí você vai naquela planta de milho, está lá a cigarrinha, né? Então, você tem aqui o reservatório, né? O hospedeiro do fitoplasma, dos espiroplasma, dos vírus, né? E junto o vetor, né? Quando você planta a safrinha de milho subsequente, você já tem cigarrinha contaminada, passando esse problema para a lavoura de milho safrinha, né? Isso na safra 19 e 20. Além disso, na safra 19 e 20, nós tivemos uma estiagem bastante acentuada e alguns produtores abandonaram a soja e plantaram o milho já, em dezembro, final de novembro, né? Isso aqui foi o que aconteceu nessa safrinha 20, né? Em função dessa ponte verde, né, que nós tivemos, tanto de milho tiguera quanto de lavouras de milho plantado mais cedo. Comumente, as lavouras de milho safrinha, elas são plantadas em final de janeiro, início de fevereiro, e na safra 19 e 20, né, a gente teve algumas áreas de milho sendo plantada em dezembro, tá? Então, isso acabou maximizando, potencializando o problema, né? E aí, o sintoma clássico que a gente começou a observar em maior intensidade é o da morte súbita de plantas, né? Provavelmente em função dos materiais predominantes na região, que tem essa característica quando expostos ao complexo de enfesamento, né? Então, você via bordadura de lavoura, né, carreador, bordadura de lavoura, um gradiente, né, da incidência do enfesamento dentro da área, da bordadura para o interior vai diminuindo, na bordadura é mais intensa. E sempre associado que essa planta seca, de repente você ia na lavoura, de uma hora para outra você via a planta seca, a planta morta, né, essa morte súbita, né? E isso não fazia com que essa espiga, essa planta, ela não produzisse, não terminasse de encher essa espiga, né? Associado a esse sintoma de morte súbita, sintomas clássicos, né, como de antocianina, vermelhidão na folha, tá? Mostrando para a gente a intensidade do problema. Então, várias lavouras, você olhava de fora, dentro da reboleira, você tem as plantas mortas. Então, planta morta do lado de uma planta viva, planta normal, né? Parece um ataque de fungo de solo, né? Que ataca aquela planta, que faz com que ela morra prematuramente, né? Mas o sintoma, a consequência primária disso, né? A causa primária disso, a ocorrência do enfesamento nessa planta, dos enfesamentos nessa planta, tá? A associação desses enfesamentos nessa planta, né? Fazendo com que elas morressem prematuramente, de repente, tá? A morte prematura das plantas, né? Além disso, a gente começava a observar também essas espigas, né? Teoricamente apodrecendo, né? A planta normal, verde normal, e esse sintoma na espiga, né? Provavelmente esse fungo oportunista, né, em associação com essa espiga já em senescência, né, essa espiga ela não forma, quando você abre ela, né, você não tem uma formação normal dos grãos e eles já começam a arder, né, então essa espiga ela vai servir para variar, né, a carga, né, dar uma incidência maior de grão ardido, tá? E mesmo olhando a planta normal, né? Então, ocorrendo bastante esse tipo de sintoma em espiga também. Em outras lavouras, você começa a observar, né, de uma forma geral, os sintomas clássicos de enfesamento em materiais mais sensíveis. Então, dependendo do material genético, como eu falei, ocorre uma variabilidade muito grande de sintomas, isso é interessante, está muito relacionado à genética de cada empresa, né, dentro daqueles materiais sensíveis que cada empresa apresenta,
você tem uma variabilidade de sintomas. Nesse caso aqui, você tem os sintomas clássicos, né? A diminuição do porte, comportamento de trinose, clorose, a vermelhidão, tá? Associada a essa planta, né? E aqui praticamente com a ausência de formação de espiga, né? Num material extremamente sensível, né? Aqui, ó. Então, encurtamento desse entrinó, né? A morte súbita dessas plantas, enfim, uma variação de sintomas muito grande em função também está relacionada com a genética do material, né? E provavelmente também com a época que essa planta ela foi infectada pelo vetor, né? Aquelas espigas mal formadas, né? A palha, ela não consegue cobrir totalmente a espiga, vê que a palha é curta, ela vai encurtando à medida que a espiga vai crescendo, o sabugo vai crescendo, ela não consegue cobrir toda a espiga, e a característica é de formato de banana, né? Provavelmente porque você teve fileiras que não fecundaram, né? Então ela fica com esse formato de banana aqui, e essa espiga ela não forma direito, e a maioria dos grãos delas vão arder, né? Contaminando as cargas, tá? Então olha aqui, ó, né? A espiga sadia, tá? E as espigas com sintoma, como que é o grão dentro dela, né? Bastante falha e o grão ardido, tá? Dentro dessas espigas afetadas. Tem uma teoria que esse fungo preto pode ser nigrose ourize, né? Mas provavelmente pode estar relacionado com fungos oportunistas, né? Também já ouvi falar em Stenocarpella, enfim. Mas a causa primária é enfesamento, tá? Um dos problemas mais graves depois, né, mais para o final do ciclo, é o acamamento dessas lavouras, dessas plantas, né, em grande escala, tá? Então, nessa safrinha 20, né, lá em Laguna, a gente teve muitas áreas, muita gente observou muitas lavouras nessa situação, com essa ocorrência maciça de acamamento. Então, isso aqui inviabiliza bastante a colheita. Alguns produtores tentaram colher isso daqui com plataforma de soja, para tentar recolher o que tinha. E um problema grave associado a isso também é a questão dessa queda dessas espigas e favorecendo a germinação de muito milho, tiguera depois, né, na próxima cultura, na próxima soja, né, dificultando o manejo da planta tiguera, de milho, né, que deve ser aí um dos fatores primordiais no controle. Então, começamos a observar áreas de talhões, áreas de experimento com uma variabilidade do comportamento, né, entre materiais, aqui, por exemplo, o material à direita bastante sensível e o material à esquerda mais tolerante, plantado no mesmo dia. Então, aqui a ocorrência grande de sintomas, né, incidência alta de plantas com sintoma, e aqui do lado esquerdo praticamente a gente não via sintomas, né. Esse aqui é uma foto de um ensaio que a gente tinha de híbridos, né, lá em Laguna, nessa safrinha. Então, você observando aqui, ó, faixas, né, híbridos bastante sensíveis e materiais bastante tolerantes, né. Então, começou a permitir para a gente separar os materiais também com relação ao comportamento do enfesamento, né, desse complexo enfesamento. Então, aqui só para a gente ilustrar, o material tolerante com 158 sacos, material sensível com 54 sacos, né? E material sensível totalmente acamado, praticamente, né? Então, um prejuízo muito grande, né? Que nesse caso, mais de 100 sacos, então, perdas acima de 70% com bastante facilidade, se o material for sensível, tá? A partir daí, a gente começou a adotar algumas medidas de controle, né, para tentar diminuir a ocorrência, né, mais especificamente sendo utilizados agora, né, essa safrinha 21 que a gente está vivendo, tá? O principal deles é a eliminação do milho tiguera, isso aqui é fundamental e deve ser feito de forma regional, né, não adianta alguns poucos produtores fazer a eliminação do milho tiguera na soja, todo mundo tem que fazer, né? E a ocorrência do milho RR, ele é um fator dificultante nesse cenário, né? Porque o produtor ele tem que lançar mão da utilização de graminicida e muitas vezes 3, 4 aplicações são necessárias para eliminar o milho tiguera nos talhões de soja, né?
e o quanto mais rápido esse milho tiguera ele for eliminado do ambiente, melhor, né? Então, isso é uma campanha que a gente tem feito junto com os produtores para erradicar o milho tiguera dentro da soja o mais rápido possível, né? Além do milho tiguera, o uso dos materiais tolerantes, né? O híbrido mais tolerante ao complexo de enfesamento. Concentrar a janela de semeadura também, na medida do possível, tentar fazer a concentração, né? Porque se você tiver uma janela de semeadura da safrinha, por exemplo, quanto maior for a janela, mais grave vai ser o problema nos materiais, nos talhões plantados por último, tá? Nesse caso também, iniciar ou finalizar, né, a janela de semeadura com os materiais tolerantes, né? Então, a gente observou que os talhões de milho plantados em final de janeiro, por exemplo, né, já que o grosso do milho safrinha ele é plantado em fevereiro, então os primeiros talhões é o que sofre a maior pressão. Por quê? Porque é onde concentra a maior quantidade de cigarrinha, né? Pulgão também, né? Então acaba atraindo mais as pragas, né? Então esses materiais de abertura e de fechamento, a gente tenta dar prioridade para os materiais mais tolerantes, colocando os materiais mais sensíveis no meio da janela de semeadura, né? Para que esses materiais, quando eles forem semeados, a praga já esteja diluída em uma área maior, né, de cultivo de milho, tá? Então, essa, entre aspas, diluição da praga, ela é importante no manejo, né, porque facilita o controle químico, tá, ou biológico, tá? Então, quando você tem uma concentração da praga em uma determinada região, determinada lavoura, o controle ele passa a ser muito difícil pelo fluxo de migração. Você controla hoje, amanhã já está cheio de cigarrinha de novo. E a gente sabe que a transmissão, se havendo cigarrinha contaminada na área, ela é muito rápida, né, para a planta, tá? Associado a isso, o tratamento de semente, evidentemente, o monitoramento, né, da praga e o controle, pulverização, tanto químico quanto biológico. Geralmente a associação do biológico com o químico, né, nunca isolado, né, biológico associado com químico. E, na medida do possível, quem tem condições operacional, pulverização de bordadura, né, só para ilustrar o quanto que a bordadura é importante, né, desde que operacionalmente seja viável, né, sempre você tem um gradiente da migração da praga, do sentido onde ela entra no talhão, para o interior do talhão, né? Então, isso daqui é efeito de enfesamento, né? A bordadura do lado direito do talhão, de onde veio a ocorrência da praga, ela passa um tempo maior na bordadura, se alimentando, se adaptando, e vai avançando para o interior do talhão, né? Aqui chegando a produzir de 20 a 48 sacos por hectare, e aqui no meio do talhão, chegando até 130 sacos. Então, mostrando para a gente que esse fluxo de migração pela bordadura ele é extremamente importante, né? Principalmente se a pulverização da bordadura for feita nos talhões, nos primeiros talhões plantados, a gente vai ter um efeito mais positivo desse controle da bordadura, né? E sempre a gente observa um gradiente, né, da bordadura para o interior do talhão, mostrando esse fluxo de migração, a entrada da praga dentro do talhão, né? Isso aqui é uma foto desse ano, de 21, né? Do lado esquerdo, material sensível, do lado direito, material, do lado esquerdo, material tolerante, do lado direito, material mais sensível, né? Já mostrando a ocorrência daquele sintoma de morte súbita das plantas, né? Bastante relacionado com enfesamento. Então, esse controle de bordadura é interessante também para viabilizar a diminuição da pressão da praga e, consequentemente, da ocorrência dos enfesamentos. Então, é uma ação conjunta, né? São várias táticas de controle, mas principalmente a eliminação da tiguera, né? Que deve ser feita por todos os produtores da região. Essa safra de soja que passou 2021, a gente já conseguiu fazer um manejo de tiguera bem melhor, bem mais eficiente, já eliminando esse milho mais cedo, e isso já expressou aí um resultado positivo para a safrinha 21, né? Apesar da gente ter enfesamento, de observar nas lavouras atualmente a ocorrência deles, mas a intensidade
bem menor do que a gente observou até o momento, em comparação com a safrinha 20. Tá? Pessoal, é isso. Agradeço a atenção. Se tiver alguma pergunta, a gente vai estar à disposição aí, tá ok?